Jornal da CBN Cuiabá. Agora sim, já estávamos aqui resenhando um pouquinho nos bastidores, a Adria nos faz companhia aqui. Bom dia, Adria, seja bem-vinda mais uma vez, fique à vontade aí para dar um bom dia especial para nossa audiência e também apresentar o nosso tema e o nosso convidado dessa manhã, o quadro é teu, assuma o comando. E a gente vai palpitando aqui, volta e meia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, eu já estava com saudades, eu passei uma semana de folga e eu fiquei muito feliz de saber que sentiram minha falta, isso é muito emocionante para mim. Eu fui almoçar lá no restaurante da Vera do Cid. Ela mandou mensagem, e aí eles falaram, nossa, mas cadê a Adria sexta-feira, 9 horas, mas não falaram nada, né? Cadê ela? Eles gaúchos, né? Com sotaque, né? Cadê ela? E eu tava fazendo uma breve viagem. Obrigada a vocês que sentiram minha falta. E também a gente trocou muito ali nesse almoço que eu fui ter com eles sobre o quão importante é esse tema e o quanto nós estamos informando, né? A sociedade cuiabana como um todo sobre esse tema sensível e tão sério, tão importante, né? E obrigada a todos que nos escutam. Obrigada a você que tá ligado na Sintonia CBN 95.9 e também pelo YouTube. Hoje estamos recebendo aqui, nesse mês de junho todo, nós vamos fazer um apanhado do que foi esse programa de janeiro até junho. Então, a cada sexta-feira eu vou receber um profissional diferente, né? Todo mês nós recebíamos para falar sobre o mesmo assunto, sobre direitos, sobre a tipicidade, né? E esse mês nós vamos receber várias pessoas diferentes também falando sobre esse assunto tão importante. Hoje eu recebo o doutor Daniel Gomes, ele é advogado e procurador do Estado de Mato Grosso, ele é pai do Pedro, autista, e da Manu, TDAH, né? E desde Pedro, o Daniel, ele é especialista em autismo, formado sempre pelos filhos, né? Nós somos formados pelos filhos, especialistas, né? E ele tá aí nessa prática paterna e também no direito. Bom dia, doutor, obrigada por sua presença aqui. Bom dia, quero agradecer o convite, é sempre especial falar desse tema, que para mim virou muito caro, né? Desde o nascimento do Pedro, desde que a gente teve o diagnóstico, virou um mote de vida, algo que eu tenho orgulho e alegria em falar. E disseminar a informação, que é o que mais se sente falta aí na sociedade. É muito do que você vem fazendo por aqui, né? É verdade. Também com essa formação em casa. Formação em casa, especialista em casa. E eu disse pra ele aqui nos bastidores que em maio nós entrevistamos mães atípicas, né? Nós falamos muito sobre a maternidade atípica, como foi que chegou, né, essa chuva de informação em casa, porque quando chega uma criança, eu digo, né, a gente espera fazer uma viagem e realizar um sonho. E quando chega uma criança atípica, a gente tem que virar, o sonho tá realizado, e a gente tem que virar para poder conceber isso e aprender sobre tudo o que esse transtorno tem para nos contar. Então eu disse que eu ia pegar o gancho do mês de maio, agora no mês de junho, para ouvir a história do Dr. Daniel e da família dele, da esposa, né? E para saber como é que foi a chegada do autismo, como é que vocês perceberam os primeiros sinais, como é que vocês foram, né, na primeira consulta para buscar um diagnóstico, um laudo, para então encaminhar para uma equipe multidisciplinar. Me conta um pouco sobre isso, por favor. Dá um livro, hein? Eu sei. Então vamos lá. Eu fui pai muito cedo, logo aos 23 anos, então quando a minha filha tinha 5 anos, a gente partiu para o segundo. O segundo, a gente notava, Pedro no caso, notava um atraso em relação ao desenvolvimento comparado com a primeira, Manuela. E isso chamava muito a atenção. Ele não falava, ele não brincava adequadamente, pegava um carrinho, girava de cabeça para baixo, rodava a rodinha. Talvez esse seja o paradigma maior de crianças com autismo, né? Principalmente. Brincar ou não brincar adequadamente. Exato. Né? E desde então, eu busquei junto com minha família, minha esposa, um atendimento. O que a gente poderia fazer diante dessa diferença? Logo com 9, 10 meses, nós procuramos a primeira especialista. No caso, a gente foi no pediatra, que é a saída comum, pediatra. Sim. O pediatra é um clínico geral de criança, então ele não tem aquele refinamento no olhar para algum tipo de deficiência ou atraso que seja neuropsicológico, né? Neurológico. E logo com 1 ano de idade, eu e minha esposa fizemos uma viagem e ele ficou 10 dias com
com as avós. Sim. Quando retornamos, ele não esboçou uma saudade. Não ficou nítido nele que ele estava sentindo falta. Aquilo foi muito impactante para nós, enquanto pais, claro, mas que me revelou a certeza que tinha algum transtorno de desenvolvimento. Fomos atrás de um especialista aqui em Cuiabá e com 1 ano e 3 meses ela conseguiu diagnosticar o nosso Pedro com o autismo. De início é um baque, porque como a Adria bem falou, é um sonho, um filho. No meu caso eu era o casal, então veio uma menina, depois um menino. É algo maravilhoso na vida de qualquer família. E a gente espera muito na nossa cabeça que os outros sejam o que a gente pensa. E não é bem assim. Cada um tem sua individualidade. E nós nos unimos. Naquele momento foi, talvez, para o casamento, usualmente ele é um ponto de apartar, né? Nesse nosso, não, foi o ponto de união. Eu estava num processo profissional muito bom. Eu tinha acabado de ir para casa, para o palácio, né? Eu sou procurador do Estado, então eu acabei de ser lotado junto ao centro das decisões políticas. Então, a gente auxilia pela via jurídica essa tomada de decisão ali. E eu tinha acabado de assumir, tinha 15 dias assumido. E veio essa informação. Vai precisar fazer 40 horas por semana de terapia. Uau. O que fazer? Como a gente vai fazer? Minha esposa veio junto e disse: Daniel, você é terapeuta? Você é médico? Aí eu, não. Você vai ajudar fazendo o que em casa com ele? Você vai fazer suas atividades e eu vou dar conta dessa correria com ele. E desde então, essa fórmula tem funcionado maravilhosamente bem. Vou contar o caminho. Com 1 ano e 3 meses, teve diagnóstico, buscamos terapias por aqui, em Cuiabá. Isso há quase 5 anos atrás, então ainda não era tão disseminada a quantidade de clínicas que hoje existe, profissionais muito bons, capacitados que tem hoje. 2018/2019, exatamente. Devíamos ter mais ou menos umas 5 clínicas e hoje, 2024, temos 105. Isso aqui em Cuiabá. Isso, aqui em Cuiabá. Fui numa dessas clínicas, recebi o primeiro atendimento, ainda notava que os terapeutas estavam em formação. Entendendo o manejo, né? Em formação. E isso, mais uma vez, me tirou um pouquinho do centro. O que eu fiz? Combinei com algumas terapeutas, fomos até um centro especializado em Santa Catarina. Elas submeteram a um treinamento lá específico, que é um tipo de terapia Denver para a primeira idade. E de lá, voltaram para Cuiabá e começaram a aplicar no meu filho, Pedro. Em 3 meses, ele começou a falar. Em 3 meses, ele começou a apontar, a ter algum tipo de comunicação, muito pouco verbal, mas mais não verbal. Desde então, o desenvolvimento tem ido muito bem, justamente por essa união dentro de casa. Então, no final das contas, o que a gente vê é que uma terapia bem aplicada é importante, o diagnóstico precoce é primordial, mas isso não funciona com o máximo de eficácia se em casa não tiver um acolhimento e uma união das famílias para entender que cada pessoa tem uma forma diferente de funcionar. E o autismo nada mais é do que isso. Sim, perfeito. Eu sempre gosto de lembrar que o autismo, né, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, talvez, e nunca ouviu falar sobre autismo, ele acontece geneticamente. Então, aquela criança nasce e não se desenvolve autista, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que, né, acarreta alguns sintomas diferentes em cada indivíduo. Então, isso quer dizer que não é igual em cada um, vai ser diferente. E lembrando também que é um transtorno, não é uma doença, e porque não é doença, não tem cura, se desenvolve por ser um transtorno.
né? Então, sempre lembrando que cada ser humano é único e eles precisam apenas de uma única oportunidade para que eles sejam desenvolvidos, né? Para que eles, de fato, cheguem até essa primeira infância aí, no caso do Pedro, né? Que bom que ele foi diagnosticado tão cedo. E agora eu tenho certeza que ele deve ser um papagaio, né? Ele deve falar muito. Agora a gente meio que arrepende, né? Já chega, Pedro, por favor, Dá uma segura aí. segurada. Eu sei. Doutor, então eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco também sobre os direitos, né, da criança com deficiência, da pessoa com deficiência, né, com autismo, com algum transtorno, né? E nós sabemos que hoje travamos uma luta muito grande, não posso deixar de levantar esse assunto aqui, travamos uma luta com os planos de saúde, né, com essa base, né, do sistema suplementar, né? Nós precisamos desse sistema suplementar, então precisamos dos planos de saúde para nos apoiarem, para estar conosco, e nós não temos isso, né? Nós temos, vamos dizer assim, que uma via ao contrário, né? O tempo todo lutando contra, o tempo todo tentando achar alguma falha para a gente poder não ter esse acesso a essas terapias, etc. Isso a gente está falando dos melhores dos mundos, claro, em terapias privadas. Nós vamos falar um pouco sobre as terapias no SUS, né? Onde muitas crianças não são diagnosticadas e talvez ainda vivem lá numa história de 1980, onde elas são excluídas ainda da nossa sociedade, né? Sobre os direitos do autista, quanto ao plano de saúde, existe alguma exigência quanto ao período de carência, quando a criança já tem algum diagnóstico, doutor? Como você pontuou, o autismo não é uma doença, é uma condição, é uma forma de funcionamento neurológico. E, diante disso, os planos de saúde não podem colocar como um empecilho para o início de terapias ou, eventualmente, uma troca de plano de saúde, a questão da carência. Como se, usualmente, eles fazem. Infelizmente, colocam como 2 anos o período de carência quando você inicia um plano em razão de doença pré-existente. Mas não se trata de uma doença. Isso. É só uma forma, de novo, diferente, igual cada um de nós aqui, de funcionar. Então, historicamente, os planos de saúde têm feito muita resistência para que haja o início de terapias. Por quê? Porque sabem que a quantidade de terapias é alta, porque o custo envolvido é alto, mas está dentro do negócio por eles desenvolvido. Então, quem desenvolve um negócio que tem algum risco, arca com os ônus, que seriam esses, e com os bônus. Quantos de nós temos plano de saúde, pagamos por anos e usamos quase nada? Ninguém se levanta para dizer, opa, você não usou nada, vou te devolver aqui uma parte do dinheiro. Então, é o risco do negócio. Isso na parte jurídica está muito sedimentada. Bem, com relação a isso, os planos de saúde, a minha história com eles, a dificuldade, me forjou para estudar um pouco mais, inclusive a parte psicológica. Eu fiz um curso de ABA para entender como era aquela aplicação e chegar à conclusão de que a metodologia ABA exige realmente uma equipe multidisciplinar, multiterapêutica e de atendimento não só em ambiente de clínica, em ambiente doméstico, em ambiente escolar, em qualquer outro ambiente que seja necessário um suporte. Eu gosto de ter como exemplo um deficiente, alguém que tem uma deficiência física. Exemplo, uma pessoa que não consegue movimentar as pernas. Ela precisa de um suporte. Qual é o suporte? Uma cadeira de rodas. Uma pessoa que tem um autismo, a depender do nível de suporte que necessita, ela precisa de uma pessoa para fazer o manejo. Aquela pessoa funciona, guardadas as proporções, como uma cadeira de roda. Então, no momento em que o plano de saúde fixa diversas barreiras para esse atendimento, ela está violando legislação federal, Constituição Federal, pactos internacionais e, acima de tudo, a vida digna de uma pessoa que está necessitando só e somente só do que o plano de saúde vendeu quando foi firmado o contrato. Perfeito.
Sobre esse assunto, Adra, não sei se a gente já pode trazer a participação Claro. dela ainda sobre os planos de saúde. Vou reproduzir aqui a mensagem dela. Primeiro, ela manda um alô para você. Que bom tê-la de volta, Adra. Sentimos a sua falta na semana passada. Receba as energias positivas de todos nós. E ela traz aqui, doutor, depois de acompanhar o programa da Adra, conversarmos mais abertamente com outras pessoas sobre esse assunto, descobri que tenho vários conhecidos com filhos atípicos e todos enfrentam os mesmos problemas com relação aos planos de saúde, que muitas vezes se negam a pagar as despesas, os tratamentos. Enfim, os pais acabam entrando na justiça contra o plano, que normalmente não resulta em nada. Aí eu pergunto, será que se esses pais começassem a acionar a justiça contra o Estado, não seria o mais adequado ou um resultado favorável? Ou eu estou totalmente errada? E aí ela vai além também e pergunta assim, doutor, essas clínicas que tratam dos atípicos são efetivamente fiscalizadas? Porque nós ouvimos alguns casos horripilantes de outros tipos de clínicas médicas. Então, tentando trazer aqui, né, os questionamentos da Adra sobre essa questão de acionar o Estado, talvez, e também sobre a fiscalização dessas clínicas, até em função desse número, né, Adra, que você trouxe pra gente, né, um salto significativo, e a gente fica feliz, né, de termos essa rede, mas nem sempre funcionam da forma adequada, enfim, nem sempre tem a estrutura que se espera. A gente falou aqui em outras ocasiões, né, muitas se aproveitam para tirar dinheiro dos pais, enfim, toda essa situação, queria que você também, Adra, com a sua experiência, e o doutor ficassem à vontade para responder aqui aos questionamentos da Vera. Doutor, sobre essa pergunta, muito enigmática, inclusive, por quem deve ser? Para quem é melhor, né? Por onde é melhor entrar com esse processo na justiça? Eu caminho em dois mundos, né? Uhum. Eu sou procurador do Estado e litigo frequentemente com plano de saúde, que é privado. Uhum. Então eu consigo olhar um pouco dos dois lados para te responder. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem acesso a um plano de saúde e a sua via direta é a pública. E pela via pública, nós sabemos que também tem sérias restrições, tanto de acesso quanto, depois que se tem acesso, a uma manutenção em quantidades, cargas necessárias. Isso é uma questão muito séria, que os orçamentos dos entes públicos sempre tem que serem reforçados para fazer frente a essas necessidades públicas que são gigantescas. Cada hora se descobre mais gente com diagnóstico. Então, na via pública, o caminho aqui em Mato Grosso mais rápido, mais direto, é pelo CRIDAC. A família que já tem um médico da família ali pode fazer um direcionamento para um pediatra ou um neurologista infantil, um psiquiatra infantil da rede SUS. Esse pediatra deve pedir alguns exames para descartar outros tipos de outras enfermidades. E feito esse descarte com o diagnóstico clínico, em Mato Grosso, o centro de referência estadual é o CRIDAC. Hoje ele atende umas 300 crianças, umas 300 pessoas. É um número muito grande, mas, repito, a estrutura ali está na sua capacidade máxima. Certamente, se fizesse mais 2, 3, 4 CRIDACs, haveria necessidade suprida, a demanda suprida rapidamente. Pela via privada, quando se tem um plano de saúde, a lei de plano de saúde ela já tem várias previsões que garantem o direito à continuidade de tratamentos. Do mesmo jeito, desde 2022 tem uma legislação específica para o autismo que garante qualquer tipo de terapia que for prescrita por laudo médico e que tenha respaldo em evidência científica, claro. A ANS, depois disso, reformulou suas resoluções e hoje também já tem previsão de garantia desses atendimentos. Na prática, de um lado ou de outro, é uma guerra. Se você for contra o plano de saúde pela justiça comum, você vai conseguir decisões, mas mesmo com as decisões a seu favor, você vai ter que continuar brigando por multas. Hoje, o mecanismo que a gente consegue mais facilmente impor que os planos de saúde efetivem os tratamentos são as multas. Inclusive, o STJ saiu antes de ontem um julgamento maravilhoso que diz que
As multas, se forem aplicadas, elas podem ser depois diminuídas, mas não o que já se venceu, só o valor para frente. Porque na prática, o que ocorria? O juiz dava lá uma decisão dizendo que R$10.000 por dia, se não cumprir. Dava 10 dias, seria R$100.000. O plano de saúde cumpre, o juiz sabe desse cumprimento e diz, olha, aqueles 100 mil eu vou transformar só em 5 mil, tá? A multa vou baixar. Isso é um desincentivo ao cumprimento. Então o STJ viu essa recalcitrância e resolveu fixar. Você pode baixar. Que notícia que o senhor está dando aqui essa manhã, obrigada. Antes de ontem. Vou fazer até uma publicação na rede social. Também em site especializado, jurídico, estou fazendo um artigo, justamente para enfatizar que decisão maravilhosa, que dá segurança jurídica, que respeita a autoridade da própria Poder Judiciário. Então, assim, nesse cenário, se você não consegue pela via, a pergunta de Vera, se você não consegue uma efetividade pela via de plano de saúde ainda no judiciário, se você for contra o Estado, certamente você vai conseguir uma decisão, mas vai ter resistência semelhante. Então, infelizmente, a gente vive um cenário que precisa de muito apoio, muita cabeça boa para o desgaste emocional que é enfrentar um processo judicial. Sim, muita conscientização, né, doutor? Porque, de fato, eu digo, né, um pai, uma mãe de autista no poder faz muita diferença para nós, que não estamos no poder, né, que não estamos decidindo nada, mas que estamos pedindo, que estamos reivindicando, que estamos apresentando propostas, apresentando projetos, e se for mais legal se fizer assim, se pudéssemos fazer assim, né, eu penso mesmo, por exemplo, que no caso do CRIDAC, se houvesse CRIDAC em várias regiões de Cuiabá, seria maravilhoso, porque aí se formariam comunidades, e a gente está falando de uma coisa que, né, parece difícil de acontecer no futuro muito distante, mas não, se a gente pegar e juntar agora, pedacinho por pedacinho a gente consegue fazer, né? Seria maravilhoso, uma na região do Cochipó, uma na região no centro, uma na região da Grande CPA, meu Deus, que lindo, né? Maravilhoso. Que lindo isso, falando assim, mas a gente sabe que existem algumas barreiras, né, para isso acontecer, existe resistência, né, mas eu tô aqui principalmente falando sobre isso para que as pessoas possam escutar e se eu estiver falando com alguém que pode ter um poder de decisão, né, que pode escutar essa ideia e dizer eu vou vestir essa camisa, eu também vou para cima, sabe? Incrível, né? E no caso, doutor, da negativa, né? De dificultar, do plano de dificultar essa liminar que foi concedida. Adri, a gente vai ter que deixar essa pra daqui a pouquinho. Agora 9h30 em ponto, o tempo passando rápido, o doutor aqui nos dando uma verdadeira aula. A gente vai para nossa pausa para o repórter, mais rapidinho a gente está de volta. 36 minutos de volta aqui nessa manhã de sexta-feira com o nosso quadro Inclusão em Conexão, sob comando da Adri Almeida. A gente segue aqui agradecendo a participação de todos que nos acompanham em mais uma manhã. Mandar um abraço ao José Luiz, que está lá no YouTube, ao Breno Pereira, que nos acompanha de Petrolina, Denise Niederauer também passando aqui para deixar a mensagem dela. Para você que está sintonizando agora na 95.9 FM, no quadro desta manhã, a Adria trouxe para bater um papo conosco, para conversar, para trazer ali as suas experiências também, o advogado e pai atípico Daniel Gomes, a gente falando aí um pouquinho sobre direitos das pessoas com deficiência, mas também compartilhando ali parte dessa jornada do Daniel com o Pedro pequeno, né, o filho dele, também com a Manu. A gente precisou fazer aquela pausa, Adria, para o repórter CBN, você ia fazer mais um questionamento ali ao Daniel, fica à vontade, Adria, Pedro, para trazer aí as contribuições de vocês para nossa conversa dessa manhã. Eu estava no meio da pergunta e de fato me perdi no tempo, né? Eu estava perguntando para o doutor, e no caso da negativa, né, da tentativa do plano de dificultar o ingresso da pessoa com deficiência, com autismo, com algum transtorno nas terapias, o que é que deve ser feito? Se municiar de todo tipo de informação, documentação necessária para depois ir buscar. O caminho é o judiciário. Então, tem uma decisão. O plano se nega a cumprir, cumpre parcialmente, inadequadamente. Junte todo tipo de prova. Conversou, vai conversar com o plano de saúde? Faz por e-mail, porque tem o registro. Faz por ligação, anota.
o número do protocolo, o horário, quem te atendeu. Isso aqui você vai precisar fazer provas. Infelizmente, dentro do judiciário só se trabalha com documento, com prova. Então, com isso, é possível impor justamente essas multas e outros tipos de punição. Além disso, você pode reclamar diretamente no site da ANS, que é possível que a ANS busque a confirmação disso junto à operadora. A maior parte das vezes a operadora diz, ok, opa, vou fazer agora. Se não faz, ela corre o risco, inclusive, de ter o seu produto suspensa, ter uma ordem de suspensão da venda do seu produto, né, do seu plano de saúde. Os PROCONs também podem ser procurados para fazer essa pressão, mas decisão, ordem, vai vir pelo judiciário com documentação. Perfeito, doutor. Aproveitando o senhor aqui, para falar um pouco sobre essa ferida dolorida, mas eu acredito que isso pode ser transformado. Quanto aos direitos dos autistas no SUS, no Sistema Único de Saúde, nós sabemos, né, que quando a criança recebe um diagnóstico, quando ela recebe um laudo, ela recebe em seguida o tratamento dentro desse laudo. O que é que essa criança precisa, né? Hoje no SUS, qual é a maior dificuldade para essa pessoa chegar, no ponto de vista do senhor, claro, do ponto de vista que o senhor vê isso, como é que essa criança chega lá? Bem, o acesso aos tratamentos especializados, ele é bem diminuto na rede pública, porque o profissional, para que ele se enquadre, entre no serviço público, ele não precisa de uma especialidade. Ele entra por um concurso que é genérico. Fisioterapeuta, tem lá o edital, ele é aberto. Ele não tem um tipo de atendimento específico que vai ser feito. Isso é construído ao longo da sua carreira de acordo com a vocação, de acordo com a possibilidade do próprio ente em fornecer algum tipo de capacitação. Então, hoje, o que a gente vê pela rede pública, o acesso normalmente é a profissionais com boa formação generalista. O psicólogo generalista, o fisioterapeuta generalista, o fonoaudiólogo generalista, que não deixa de ser um início. Claro. Importante, né? Muito importante, mas que ainda é muito aquém do que tem na rede privada. Muito deficitário. É uma construção. A gente que está lá também olhando pelo lado público, também tenta fazer algum esforço para orientação interna de busca de credenciamento de profissionais já especializados, não pela via de concurso, mas aí isso fica numa zona complicada, porque tem os sindicatos, tem os interesses das carreiras. Então, quando se mexe com a rede pública, quando você aperta o dedinho de um lado, o outro lado levanta. Então, tudo isso tem que ser ponderado pela rede pública, feliz ou infelizmente. É o nosso sistema. Muito bem, 9h40, a gente segue aqui o nosso bate-papo dessa manhã de sexta-feira, falando um pouco mais aí, né, Adria, ao longo daquilo que a gente vem tratando desde o início do ano, tratando de inclusão e trazendo essas informações tão importantes aí para nossa audiência, hoje dando mais detalhes a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Tem algum detalhe aí? Tem um recadinho do Pedro, a gente volta para o nosso assunto já, mas antes ele precisa trazer um detalhe para a gente. Muito bem, conversar aqui com o nosso ouvinte CBN. Você sabe que o governo de Mato Grosso está construindo o Rodonel em Cuiabá? Vem cá que eu vou te contar. Depois de quase uma década, o governo do estado conseguiu destravar essa obra que estava parada há quase 10 anos e que conta com recursos do governo federal. Já estão em obras a duplicação de 21,5 quilômetros, a construção de 3 viadutos e pontes sobre o rio Cuiabá. E sabe que ainda tem mais? Em Mato Grosso, para todo lado tem resultado. Em uma ação inédita no Brasil, o governo do estado assumiu em 2023 a concessão da Rota do Oeste, que agora se chama Nova Rota, e está resolvendo o problema da BR-163, uma estrada muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. As obras da duplicação já começaram e em apenas 10 meses, os primeiros 15 quilômetros do Posto Gil a Nova Mutum já foram entregues. E de Mutum até Lucas do Rio Verde, a obra já vai começar. Uma grande conquista para nosso estado e para todo o nosso povo. E é por isso que eu tenho orgulho de viver em Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. Jornal da CBN Cuiabá.
Depois desse recado do Pedro, a gente segue aqui com a nossa programação, agradecendo ao seu José Domingos, que está aqui na nossa audiência, mandou mensagens pra gente também aqui no nosso WhatsApp. O Selmo Alencastro também está aqui na nossa companhia, parabenizando a Adri também, aí as informações que a gente está levando ao ar todas as sextas-feiras. Obrigada, Selmo, pela participação aqui conosco. Tatiana Vasconcelos também está aqui. É sempre um prazer aprender um pouco mais com vocês da equipe CBN Cuiabá, especialmente com o quadro apresentado pela Adra. Parabéns pelos debates. Seguimos, Adra. Fica à vontade aí para trazer mais detalhes, para explorar um pouquinho mais no bom sentido. Aí o doutor Daniel, o que é que você quer saber mais de curiosidade ou compartilhar também as suas experiências? Eu quero saber, não, eu vou aproveitar o doutor Daniel aqui, eu não sou boba, né? Doutor, enquanto a educação, né, vamos falar um pouco, a gente abriu um pouco da saúde, agora vamos falar um pouco sobre a educação, né? Nós sabemos que as crianças precisam de suporte em todos os âmbitos, né? Como nós conversávamos aqui nos bastidores, em casa, na clínica e também na escola. Né? No caso, o plano de saúde, né? Eu volto a falar do plano de saúde porque é quase impossível não mencionar esse nome. Ele precisa cumprir também, na verdade, quando ele cumpre, né, o laudo todo, ele cumpre ali a AT. Né? É obrigatória essa presença dessa AT. E se essa escola, era isso que eu queria dizer, e se essa escola tenta barrar a entrada dessa terapeuta escolar, é legal isso? Pode? Curto e grosso, não. Uhum. Mas vou fazer alguns considerandos. Como eu disse, existe um tipo de terapia que é a mais disseminada, que tem mais força, mais evidência científica, que é a terapia ABA. E essa terapia ABA, ela é feita a partir de níveis de informação. Existe o supervisor, existe o assistente intermediário, o aplicador e o assistente terapêutico. Eles formam a base da equipe psicológica. Uhum. Cada um tem a sua atribuição. O assistente terapêutico, ele é quem fica na ponta, no acompanhamento da criança, principalmente em ambientes fora do prédio da clínica que o atende, onde fica lá o psicólogo responsável pelo caso. Esse assistente terapêutico, eu vou repetir, ele faz parte da equipe multidisciplinar, a área da saúde. Uhum. Ou seja, se ele vai aplicar, atender, fazer manejo com a criança fora da clínica, ele pode ir para a escola. Uhum. Ele pode ir para o Parque Mãe Bonifácio. Uhum. Ele pode ir para a mesa do almoço, como aconteceu comigo, com meu filho. Ele pode participar de qualquer situação da vida da criança. A ideia é que dê suporte para que ela enfrente as diversas situações, inclusive na escola. Uhum. Aqui está um primeiro ponto. Um outro tipo de especialista é o assistente especializado escolar. Uhum. Esse tem previsão na lei de autismo, na lei brasileira de autismo, lei Berandispiana. Uhum. Tem uma previsão específica que toda escola tem que fornecer ou aceitar o encaminhamento de um assistente especializado escolar. Esse assistente, ele tem um olhar pedagógico, não ligado à equipe disciplinar, não ligado ao tratamento. O objetivo dele é auxiliar na compreensão das atividades pedagógicas da escola e traduzir para o melhor entendimento daquela criança. Veja, são dois profissionais diferentes entre si. Uhum. Eles não podem ser confundidos. Por quê? Na prática, as escolas públicas, elas têm. Sempre tem um profissional especialista para esse tipo de atendimento. As escolas públicas têm pelo menos um, em regra, tem nas escolas. Claro, ele fica assoberbado porque são várias crianças, sobrecarregado. Mas pelo menos já tem uma disponibilidade, em regra. Quando não tem, o Ministério Público costuma ir atrás, via inquéritos civis, e acaba se disponibilizando algum. Na rede privada, em regra, não tem esse profissional. Se houver uma necessidade escrita em laudo médico, que há necessidade de um atendente especializado escolar, a escola tem que fornecê-lo. Todavia, se tiver no laudo
terapia aba, inclusive com acompanhante terapêutico, esse acompanhante terapêutico não é de responsabilidade da escola. Então, essa divisão ela tem que ficar muito clara no laudo médico para que não gere dificuldades judicial. Por que eu falo judicial? Sim. Porque o plano de saúde vai fazer essa mistura. Quando você fala que precisa de uma ATI escolar, ele diz, opa, se é escolar, é da escola, eu não tenho nada a ver com isso. Então, essa diferença ela é básica para enfrentar essas dificuldades. Mas, claro, nenhuma escola pode se negar a ofertar o especialista em pedagogia para auxiliar. Até porque também é uma previsão legal que cada criança que tenha qualquer tipo de dificuldade, deficiência, tenha um acompanhamento especializado, né? O famoso PEI. É um plano especializado individual. Cada criança, cada pessoa que esteja em idade escolar e que tenha algum tipo de dificuldade de assimilação, pela regra, pela forma normal de se lidar na educação, tem direito a esse tipo de plano, que constitui em ter alguém para auxiliar nos comandos do professor, fazer, exemplo, colocar letras maiores no papel, dar mais tempo na hora de prova, ter um pouco mais de tempo. Isso serve não só para o autismo, serve para outros tipos de condição, o TDAH. Você pode ter mais tempo, você tem letra ampliada, sala separada, menos barulho. Tudo isso a depender da necessidade de cada pessoa. Perfeito. Eu vejo hoje ainda, né, as escolas com baixa adesão na inclusão, né? Infelizmente ainda tem escola que nega, né, a matrícula para crianças com casos com transtornos, né? Crianças, às vezes, deficientes com outras síndromes, né? Você vai fazer a matrícula da criança e tem vaga. E quando você chega lá, a vaga acabou, né? Nós ainda passamos por isso aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. Todo o início do ano nós temos relatos, né? Eu participo de muitos grupos de mães atípicas e escuto, e assim, é triste, né? Porque não deveria ser assim, dessa forma, e se as pessoas tivessem consciência do que é cada síndrome, cada transtorno, elas entenderiam, né? Que a gente está falando de um desenvolvimento, a gente está falando a parte de alguém que precisa de algo assim, assado, porque nós não somos iguais. Se a gente aprende a respeitar as pessoas de acordo com aquilo que elas são, do que elas podem ofertar, a gente com certeza teria uma sociedade muito mais justa e de fato inclusiva, né, doutor? Exato. Eu quero fazer uma última pergunta, claro. A gente já está terminando o nosso programa Inclusão e Conexão. Se você tiver alguma pergunta para enviar para nós também, via WhatsApp ou via YouTube, fica à vontade. Nós estamos aqui aproveitando o Dr. Daniel. É o segundo advogado que eu trago aqui no meu programa. Ótimo. E muito bom esclarecer essas dúvidas com o senhor, porque nos leva para um outro âmbito, né, jurídico, nos leva a pensar mais, de fato, colher mais informações, para que a gente tenha um processo robusto, para que a gente vá, de fato, procurar uma resposta na justiça e que a justiça responda para a gente positivamente como a gente aguarda, né? Então, no caso ainda das ATs, a escola, ela pode cobrar uma taxa, ela pode cobrar uma diferença porque esse aluno tem alguém dentro da sala com ele? Não, também não. A garantia legal é exatamente de inclusão, e essa inclusão independentemente de custos. Se aquela criança demanda alguém para lhe auxiliar ali no ambiente escolar, é uma responsabilidade da empresa, escola, e por isso deve arcar com esse custo. Não há viabilidade legal de se cobrar qualquer taxa extra por esse atendimento especializado. É um direito. É um direito que todas as pessoas têm, né? Não só crianças, né? Exato. Nós aqui levantamos muito essa questão, doutor, falando sobre crianças, Perfeito. que é a camada mais sensível, né? A camada que é dependente, a camada que precisa de suporte, a camada que precisa de ajuda. Elas estão sendo educadas, elas estão aprendendo como viver em sociedade. De fato, na verdade, eu acho que elas sobrevivem, né? Meu filho José, ele sempre fala sobre isso, quando ele conta a árvore genealógica dele. Quando a pessoa tem mais de 80 anos, ele fala, esse aqui tá sobrevivendo. O senhor ia pontuar algo? Era nesse sentido das escolas, né? Que vou até filosofar um pouquinho, nós viemos de uma tradição romano-grega ali, que alguém que nascia com deficiência física poderia ser sacrificada. Então, era visto como alguém com deformidade.
Ou seja, essa origem nos trouxe até hoje, inclusive no direito. E a visão biomédica, ela só mudou para uma visão mais social de 2007 para cá, depois da Convenção Internacional para cá. Então, a visão social, ela quer dizer exatamente o que a gente está tratando. Não é um problema da pessoa que nasceu com algum tipo de dificuldade. É um problema da sociedade se adequar para que todos tenham igualdade mínima de acesso aos itens básicos de uma vida digna. Então, assim, a sociedade tem que se adaptar à pessoa, não a pessoa se adapta à sociedade. Perfeito. E isso vai de encontro a esse reclame das escolas. Uma escola que se nega a aceitar a criança, ela está impedindo que os outros alunos ganhem experiência, conhecimento, respeito, melhor enquanto seres humanos. Então, quem perde, no final das contas, são as outras crianças. E se a escola faz uma negativa desse tipo, se você não tem documentação, é muito complicado de ir contra. Mas eu digo, quem tem possibilidade de procurar uma outra escola, que o faça. É a melhor coisa que você vai fazer para o seu filho, para evitar os abusos que usualmente acontecem nesse tipo de ambiente. E falando sobre abusos, né, infelizmente entrando, né, no assunto do bullying, eu queria que o senhor falasse sobre o que os pais devem fazer quando uma criança sofre bullying na escola. Primeiro, os pais, eles ficam sabendo depois, bem depois, né? Quando essa criança já está no limite, né? Muitas vezes, quando essa criança já pediu ajuda várias vezes com comunicação não verbal. E aí, quando essa criança verbaliza isso, com certeza ela está no limite. O que nós, pais atípicos, devemos fazer? Ou até os típicos mesmo, né, doutor? Estamos falando para a sociedade como um todo. Na questão dos atípicos, a gente tem como base aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que é a família. Então, quando a família acolhe, você tem um olhar mais acurado para saber diferenças de comportamento. Se há uma diferença muito maior do que o usual no dia a dia dessa criança, corre-se o risco dela estar sofrendo algo que você não está sabendo. Então, é mais fácil de detectar no início. E aí, nessa detecção no início, você consegue ir até a direção escolar, explicar, chamar os pais, eventualmente, claro, com a mediação da escola, para que isso seja explicitado, para deixar bem claro que o respeito é a base da convivência. Só que, como você pontuou, isso é incomum. Normalmente você só descobre depois, seja alguém com ou sem algum tipo de transtorno. E uma vez descoberto, o que você pode fazer é imediatamente agir com boletim de ocorrência, com comunicação para os órgãos de educação estadual, no caso a CE, né? O Conselho de Educação do Estado. Você pode fazer comunicação ao PROCON. Com tudo isso, você leva adiante a dificuldade que seu filho está enfrentando. Eu falo isso porque muitos de nós passamos e deixamos quietinho, calado, por medo de represália. Mas quanto mais pessoas fizerem, certamente não vão ser todas as escolas que vão ter esse problema. É uma ou outra. É pontual. E esse ponto é que a gente tem que afastar, tirar esse joio do trigo. Perfeito. E eu estava conversando, eu sempre converso sobre isso, porque criei uma comunidade, né, de pais, né, eu converso com os pais dos amigos do meu filho, né, com alguns pais eu não tenho acesso, claro, porque é impossível, né, você conseguir conversar com toda a comunidade, mas eu quero dar essa dica do que eu faço e que dá certo para os nossos ouvintes, pais, mães atípicas e também os típicos, também as crianças que precisam de suporte. Toda criança precisa de suporte, toda criança está aprendendo como é que vive em sociedade. Toda criança está aprendendo a respeitar e muitas vezes a criança passa dos limites mesmo. E aí eu quero dizer, a família da criança que sofreu o bullying, ela precisa ser amparada. E a família da criança que está fazendo bullying também precisa ser notificada, também precisa ter uma conversa. O doutor falou, é incomum, é o melhor dos mundos, mas seria lindo se isso acontecesse. Então, por que não? Se você já tiver um relacionamento com esse pai, com essa mãe, se você já conversar
gente, fica muito mais fácil, não fica? Muito mais Fica fácil. muito mais real. Então, hoje a gente vive em sociedade, parece que cada um no seu bloco, e ninguém se mistura, e ninguém fala com o outro, e é aquela Verdade. coisa dura, pesada, né? Então, assim, esquentar as relações. Uau, nossa, tá falando comigo que eu preciso me relacionar? Sim, você precisa se relacionar como pai, como mãe. Você precisa saber o que acontece na comunidade do seu filho. Ai, mas eu não estava preparado para isso. Então, por favor, repense na hora de trazer alguém ao mundo, repense na hora de fazer uma família, né? E se você tem essa responsabilidade, eu quero te dizer que intrínseco você tem que fazer isso para o bem de uma população toda. Antes, doutor, eu tinha visão assim. Quando acontecia algo que o meu filho provocava, né? O meu filho, ele é muito inteligente, ele tem altas habilidades. Então, automaticamente, quem não é tão inteligente quanto ele olha e fala, uau, mas você não conseguiu fazer essa tarefinha? Você não conseguiu? Então, isso é uma forma também de um abuso, né? Então, eu ensino para ele em casa como é que ele tem que tratar e sim, a forma que ele tem que fazer com o amigo. Você precisa ajudar esse amigo. Você precisa fazer ele chegar a responder igual a você, porque ele consegue. É só treinar a habilidade que tá ali adormecida, né? Então, eu falo muito só o José, que é o meu filho, e também muitas vezes quando ele sofre, eu sinto essa falta. Muitas vezes a direção me convida na escola, mas não convida os outros pais. E aí, como é que eu faço? Né? Como é que a gente faz? Fica essa pergunta no ar, né? Que não é uma pergunta para o doutor, mas é uma pergunta para todos, né? Vamos viver em comunidade, vamos aquecer essa comunidade escolar. Nós, como pais, vamos entrar dentro da escola de fato e fazer essa tarefa de casa. Eu sei que às vezes eu estou falando com uma mãe solo, eu sei que posso estar falando com um pai solo também, que cuida dessas crianças sozinho, mas com essas pequenas dicas, essas pequenas formas de viver, a gente vai conseguir ter uma sociedade muito mais próspera, né, nesse sentido do relacionamento. Quero te agradecer aqui, doutor, pela sua presença, obrigada por ter vindo, principalmente como pai. Te agradeço pela presença como pai e, em segundo lugar, como procurador do nosso estado, né? Obrigada pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Eu tenho certeza que o seu olhar, ele está sendo voltado não só como procurador, mas também como pai. Eu te agradeço por isso, quero fortalecer isso. Claro, não tem como dissociar, né, o pai da atividade profissional, ainda mais nesse cenário. Eu que te agradeço, obrigado pelo convite, obrigado aqui para todos da Rádio CBN. De novo, é um prazer falar desse tema, disseminar informação, para que mais pessoas desmistifiquem qualquer assunto relacionado a ele. Obrigado, tá? Nós que agradecemos. Foi um debate muito enriquecedor, né, Adria? Mais uma vez, assim como